19 de julho de 2026. A noite caiu sobre a capital russa, Moscou. Situada a aproximadamente 450 quilômetros da Ucrânia, a cidade de 13 milhões de habitantes dorme. Mas Moscou está prestes a sofrer um despertar brutal, pois o exército de drones da Ucrânia está chegando. Não são só um ou dois drones, nem sequer umas 2 dúzias deles. Mais de 400 veículos aéreos não tripulados já decolaram e estão avançando rapidamente em direção ao coração político, econômico e cultural da Rússia. A missão do enxame é clara: causar estragos na capital russa, destruir infraestrutura valiosa e continuar a busca de Kiev para tornar a guerra o mais cara e insustentável possível para seus inimigos. À medida que os drones se aproximam de Moscou, os anéis protetores de radares e sistemas de defesa aérea da cidade começam a ser ativados. Sistemas de mísseis como o Pantsir S-1 entram em ação. Unidades móveis de defesa aérea miram o céu, enquanto sistemas de guerra eletrônica emitem sinais de interferência ao redor. Mas é muito pouco, muito tarde. O enxame já está nos portões, e é grande demais para que as defesas esgotadas da Rússia consigam lidar. Em instantes, explosões ocorrerão e a fumaça tomará o céu da capital russa novamente. E o ataque aconteceu apenas 24 horas depois que a capital ucraniana, Kiev, sofreu um dos piores ataques da guerra até agora. Na noite de 18 de julho, a Rússia lançou uma grande salva de mísseis balísticos contra Kiev, visando causar o máximo dano sem se importar com civis no fogo cruzado. Foram registrados 41 mísseis de vários tipos entrando no espaço aéreo da cidade no meio da noite, muitos viajando mais rápido que a velocidade do som. Quando as sirenes de ataque aéreo soaram em Kiev, quase não havia tempo para os moradores saírem da cama, reunir a família e buscar abrigo antes das explosões. A velocidade, manobrabilidade e quantidade dos mísseis dificultaram muito a defesa aérea da Ucrânia contra o ataque, que incluiu cerca de 125 drones russos, segundo relatos. A Ucrânia criou uma das defesas aéreas em camadas mais complexas do mundo usando sistemas de mísseis ocidentais como Patriot e Iris-TS-LM. Sistemas soviéticos antigos como o S-300, bloqueadores de guerra eletrônica, torres automatizadas e grupos móveis com canhões antiaéreos, metralhadoras pesadas e mísseis portáteis. O país está ficando perigosamente sem os caros mísseis interceptores necessários para lidar com as ameaças russas mais rápidas e perigosas, como mísseis de cruzeiro e balísticos. Então, enquanto as forças armadas da Ucrânia conseguiram derrubar a grande maioria dos Vents, eliminando 108 de 125, ela interceptou menos da metade dos mísseis, 18 ao todo. O restante atingiu seus alvos, com inúmeras explosões ecoando por Kiev, trazendo ainda mais devastação para uma cidade que já vem sofrendo constantemente desde que o conflito começou em fevereiro de 2022. Explosões e estrondos dominaram o ar, com vários mísseis deixando escombros e incêndios em seu caminho. Os impactos atingiram vários distritos da cidade, incluindo prédios residenciais, armazéns, dormitório e supermercado. Todas entre as estruturas atingidas à noite, segundo o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko. Uma estação de metrô perto do centro foi danificada e uma passagem subterrânea próxima desabou, restando apenas escombros para os socorristas. Cerca de 600 desses trabalhadores, junto com médicos, policiais e outros profissionais de emergência, foram acionados após o ataque para apagar incêndios e remover destroços, resgatar civis e oferecer atendimento médico urgente aos necessitados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou depois que ao menos uma pessoa morreu, 16 ficaram feridas e várias estão em estado grave. Andriy Sybiha, ministro interino das Relações Exteriores da Ucrânia, disse que esse foi o maior ataque de mísseis que Kiev sofreu desde o início da guerra. E a capital não foi o único alvo da Rússia. Enquanto Kiev ainda queimava, drones e bombas russos atingiam outras cidades e regiões do país. Foram registrados ataques em Zaporizhia, com uma morte, e em Kherson, onde 2 pessoas morreram, entre elas uma mulher de 75 anos. Outra morte ocorreu na região de Dnipropetrovsk, e um garoto de 16 anos morreu em Odessa após ataque russo a um parque de diversões. Ataque após ataque, explosão após explosão, morte após morte. O ataque russo persiste, mas a Ucrânia já não precisa aceitar isso passivamente. Agora, ela tem armas para revidar em profundidade no território russo, fazendo o Kremlin pagar por cada ataque. Horas após o ataque a Kiev, as forças ucranianas logo prepararam sua retaliação.
Depois de um grande ataque à sua capital, a Ucrânia queria revidar com um ataque semelhante contra Moscou. Durante o dia 19 de julho, enquanto socorristas atuavam em Kiev, equipes ucranianas preparavam um grande enxame de Vants. Inclui vários modelos, como drones de isca e drones kamikaze de longo alcance, como o Firepoint FP-FP1. Assim que o sol se pôs, o enxame foi lançado na calada da noite. Centenas de drones ucranianos decolaram de vários pontos, e embora a maioria seguisse para a capital russa, os comandantes da Ucrânia não se concentraram só em Moscou. Eles também queriam garantir que não deixassem de lado outros locais e alvos que eram tão importantes quanto, se não mais. Enquanto centenas de drones iniciavam seu longo voo em direção ao nordeste, um enxame menor seguia na direção oposta, ao sul, em direção ao Mar de Azov. Esse corpo de água vital que fica entre a península da Crimeia e o território continental russo, assim como o Mar Negro, localizado ainda mais ao sul. Navios da frota fantasma russa atuam amplamente nessas águas, exportando ilegalmente petróleo e outros produtos para arrecadar fundos ao Kremlin, enquanto entregam suprimentos vitais à península ocupada. Recentemente, a Ucrânia focou em interromper operações da frota, danificando e afundando petroleiros, navios de carga e outras embarcações que tentam atravessar os mares. Na noite de 19 de julho, outros navios enfrentariam o mesmo destino. Sob comando do comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Magyar-Brovdi, pilotos ucranianos de drones FPV direcionaram seus UAVs kamikaze aos alvos, viajando em alta velocidade e equipados com câmeras térmicas, para identificar facilmente as várias embarcações espalhadas pela água. Os drones localizaram facilmente os navios russos, grandes e lentos demais para manobras evasivas. Além de alguns guardas armados nos convéses, essas embarcações não têm como se defender de ataques de drones. Os drones ucranianos miraram e avançaram nos navios. A primeira explosão ecoou, enviando ondas pela água. Tripulações e capitães das outras embarcações ouviram o impacto e viram as chamas, mas não conseguiram virar a tempo. Cientes de que eram os próximos, só restava esperar e se preparar para o impacto. Navios foram atingidos sucessivamente, com drones da Ucrânia mirando nas partes vitais, abrindo buracos nos cascos e causando incêndios nas superestruturas, deixando-os à deriva e soltando fumaça enquanto as tripulações fugiam para os botes salva-vidas. Quando a poeira baixou, 7 embarcações tinham sido danificadas pelos drones. Isso elevou o total de navios da frota fantasma atacados pela Ucrânia em julho para impressionantes 183. Após o ocorrido, autoridades russas suspenderam as operações de navegação no Mar de Azov. Isso impacta diretamente as finanças do país, pois não é mais possível transportar petróleo e grãos por essa via para compradores internacionais. Enquanto a fumaça dominava o céu sobre os mares, mais drones ucranianos se preparavam para atacar outro alvo importante, agora em terra. A muitos quilômetros para o interior e distante do caos do Mar de Azov, um enxame de drones ucranianos avançava rumo à parte da região de Kherson sob controle russo. Operados por equipe do Centro de Operações Especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia, os drones não estavam simplesmente vasculhando a área em busca de qualquer alvo russo aleatório que pudessem danificar ou destruir. Eles tinham um alvo específico em mente, e cada um ia direto para ele. Esse alvo era um centro de coordenação do Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou FSB, o sucessor moderno da infame KGB da União Soviética, instalada em uma antiga pensão que havia sido reaproveitada pela Rússia depois que seu exército assumiu o controle da área. O centro abriga, segundo relatos, até 100 militares e oficiais do FSB por vez. Provavelmente dezenas dormiam no prédio nas primeiras horas de 20 de julho, quando drones ucranianos se aproximaram. Eles achavam que estavam seguros e tinham bons motivos para pensar assim, já que o centro era fortemente protegido. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, havia vários guardas armados na instalação, monitorando possíveis ameaças. Forças russas montaram postos de controle, barreiras e abrigos subterrâneos ao redor, funcionando na hora do ataque, permitindo o recuo de soldados e oficiais diante de suspeitas de ataque iminente. O uso de tantos recursos pela Rússia para defender esse local mostra sua importância. De muitas maneiras, o FSB é o cérebro por trás de todo o esforço de guerra do Kremlin. Por isso, Moscou busca manter bases e sedes de suas agências de inteligência seguras e secretas. Houve uma época em que a Ucrânia teria dificuldade para atacar um local como este.
simplesmente não tinha a tecnologia ou a quantidade de recursos necessários para superar as defesas da Rússia e causar danos sérios a uma instalação do FSB. Mas esse tempo já passou, e a Ucrânia, em 2026, está significativamente mais forte do que antes. Ela tem drones mais rápidos, inteligentes, resistentes e com ogivas maiores e mais potentes. 13 desses drones estavam prestes a atingir a base. Seus pilotos assistiam às telas a dezenas de milhas do alvo, mantendo distância segura. Eles sobrevoaram as barreiras russas, passaram pelos guardas armados e viram cerca de 70 veículos ao redor da instalação. Um sinal claro de que provavelmente havia dezenas de oficiais ali naquele momento. Motivados por isso e ansiosos para desferir um golpe devastador contra a agência de inteligência inimiga, os pilotos aceleraram, espalhando-se antes de pilotar drones para dentro do complexo. Um após outro, colidiu com o alvo, abrindo buracos em paredes e telhados e causando incêndios que duraram horas. O ataque foi rápido e eficiente, deixando os russos com pouco tempo para reagir e, em minutos, grandes áreas do centro já estavam em chamas. Não se sabe quantos agentes do FSB morreram ou ficaram feridos. A Rússia não deve divulgar números oficiais em breve. Sem dúvida, a agência sofreu um golpe muito sério naquela noite. Mas o principal ataque de drones da Ucrânia ainda ocorreria, a centenas de quilômetros ao norte, na suposta cidade mais segura da Rússia. Pequenos grupos do grande enxame de drones desviaram e atingiram com sucesso alvos no Mar de Azov e em Kherson ocupada. A maioria do Exército de 400 Vents seguiu diretamente para a capital russa ao entrarem nos limites externos da cidade. Alguns dos drones foram abatidos pelas defesas russas. Alguns tiveram seus sinais bloqueados pelos novos sistemas de guerra eletrônica do Kremlin. Com seus sistemas de comunicação e navegação desativados, eles perderam o controle e caíram do céu em direção ao solo. Interceptores e equipes em terra abateram outros. O enxame foi diminuindo aos poucos, mas era grande demais para a Rússia eliminá-lo totalmente. Vários Vants atravessaram o anel externo de defesa de Moscou antes de se dispersarem rumo a seus alvos específicos. Alguns avançaram até o subúrbio industrial de Moscou, Podolsk, a 40 quilômetros ao sul do Kremlin, e atingiram um grande depósito de petróleo. Esse tipo de local virou alvo frequente dos drones de Kiev, pois as forças ucranianas buscam prejudicar a infraestrutura energética da Rússia, base da economia do país. Quanto mais a Ucrânia danificar refinarias, oleodutos e depósitos de petróleo, mais prejuízo financeiro para a Rússia e mais difícil manter a guerra. O depósito de Podolsk foi apenas o mais recente de uma longa série de alvos atingidos. Os moradores locais foram despertados do sono pelo som de sirenes e explosões. Muitos pegaram celulares e correram às janelas para registrar o caos. Imagens e fotos compartilhadas logo após mostraram a devastação. Grossas nuvens de fumaça preta subiam e preenchiam o céu da cidade, enquanto um centro logístico foi evacuado rapidamente por temor de que mais drones estivessem vindo diretamente em sua direção. Mais a leste, Domodedovo, onde está um dos principais aeroportos de Moscou, também estava prestes a sentir a fúria das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, enquanto seus drones cruzavam os céus e atacavam outro importante ponto logístico, o Parque Industrial Yuzhny-Vrat. Lá, drones ucranianos causaram incêndios e explosões, mirando especialmente um depósito da varejista Wildberries. Isso ocorreu após ataques anteriores a depósitos da Wildberries. Zelensky afirmou que as instalações da empresa são usadas pela Rússia para fornecer componentes sancionados à produção de drones e equipamentos de navegação. Essa ação faz dos centros da Wildberries alvos militares, e a Ucrânia afirma que continuará interrompendo suas operações até que a empresa pare de apoiar a máquina de guerra do Kremlin. Vários depósitos teriam sido destruídos após o ataque de drones ucranianos, com Zelensky indo ao X para compartilhar sua opinião sobre o ataque, escrevendo: "Nossas sanções tiveram impacto em instalações logísticas e um depósito de petróleo. Obrigado aos guerreiros das forças de sistemas não tripulados, aos nossos serviços de inteligência, às forças de mísseis e artilharia, e às forças de operações especiais. Respondemos de forma justa a cada ataque russo contra nossas cidades e comunidades. Esta guerra precisa chegar ao fim, e isso só é possível aumentando a pressão sobre a única causa desta guerra, a Rússia." Pode-se dizer que o impacto mais importante desse ataque não foi o dano real causado ou as pesadas contas de reparo que restaram para o Kremlin pagar. Depois de verem várias de suas instalações pegando fogo, foi o impacto psicológico.
Milhões de moradores de Moscou novamente perceberam que a cidade não era tão segura quanto deveria. Eles experimentaram um pouco do que os moradores de Kiev suportaram por anos, enquanto seu presidente, Vladimir Putin, ficou envergonhado após anos promovendo as defesas aéreas do país e dizendo que Moscou era uma das cidades mais protegidas do mundo. Mais uma vez, a propaganda de Putin caiu, pois centenas de drones ucranianos atravessaram facilmente as defesas da capital e entraram em seu espaço aéreo. Mais uma vez, a Rússia sentiu o fogo e a fúria da guerra em casa. Quanto mais tipos de ataques ocorrerem, mais irritado e assustado ficará o público russo. Quanto mais irritados ficarem, mais se voltarão contra Putin, vendo sua popularidade cair conforme o número cada vez maior de seus antigos apoiadores exige sua saída do poder. A Ucrânia demonstrou na noite de 19 de julho ter poder e recursos para atingir a Rússia onde mais importa. Os drones de Kiev agora vão além do combate na linha de frente, ou ataques de precisão em áreas ocupadas, podendo percorrer centenas de quilômetros e atingir regiões da Rússia. E as defesas do inimigo claramente não são suficientes para detê-los. O povo ucraniano foi forçado a dormir com o olho aberto há anos, constantemente sob ameaça de ataques aéreos que podem acontecer a qualquer momento. Enquanto isso, russos em Moscou e São Petersburgo seguiam com suas vidas, cientes do conflito, mas acreditando que estava distante demais para afetá-los. Finalmente, essa ilusão foi destruída. Confira outra análise de táticas militares e precisão clicando no vídeo na tela. Te vejo no próximo campo de batalha.